Glória a Deus. Vamos colocar em pé em reverência à poderosa palavra do Senhor, irmãos? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Efésios 6, 10. É a nossa meditação nesta noite, permitindo o nosso Deus. Efésios 6, 10. Tem um títulozinho em cima, o que está escrito aí, igreja? Armadura de Deus. A armadura de Deus. Então, Efésios 6, 10 está escrito: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus que Deus nos dá. Assim como chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Amém, Jesus. Pai amado, Pai querido e maravilhoso Deus e maravilhoso Senhor, a Tua palavra foi lida diante da congregação. Uma vez mais, nos assentamos aos Teus pés, Espírito Santo, Espírito de sabedoria. Sim, nos assentamos diante de Ti para aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração. Ensina Teu povo, revela-nos a Tua verdade, revela-nos a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade que precisamos para as nossas vidas. Espírito Santo, que os nossos corações possam ser sensíveis à Tua voz, para que possamos realmente compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco mediante os textos bíblicos, abre o nosso entendimento e revela-nos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em glória. Te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Podemos sentar, enquanto você se senta, louva, glorifica, dá uma oração de nós para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma pergunta muito simples, uma pergunta muito direta. Se me perguntar quem são os demônios, quem são os demônios? E a maioria das pessoas terá como uma resposta, ou uma resposta pronta, dizendo que os demônios são os anjos caídos. E nós herdamos esse conceito, né? Que foi adquirido através da fé católica, né? Surgindo aí mais ou menos na Idade Média, esse conceito de que os demônios são os anjos caídos, e nós adotamos isso como uma verdade, embora você não encontre em parte alguma das Sagradas Escrituras, em texto algum, tal referência, ou melhor dizendo, tal afirmação. O texto bíblico não traz isso. O texto bíblico não diz em nenhuma das suas palavras que os demônios são os anjos caídos. Então, se te fizer uma pergunta simples e direta, quem são os demônios?
maioria irá responder assim: ora, os demônios são os anjos caídos. Mas o texto, ao invés de fazer a afirmação que nós temos como por certa e absoluta, ele abre um leque muito grande para que, com discernimento e entendimento na palavra, possamos procurar uma resposta para esta pergunta que geralmente não se encontra dentro de um único versículo ou dentro de uma única passagem bíblica. Então, quando você lê Efésios 6, e você fazendo uma referência, e eu não me canso de dizer que a teologia, dentro dos ensinos, dentro das pregações, o conteúdo teológico está muito pobre, está muito... como é que eu posso usar uma expressão que não vai ofender a ninguém? Porque a verdade é o seguinte: não há profundidade mais dentro do ensino, porque se acostumou a simplesmente dar uma característica superficial, humana, rasa, no que se diz a teologia dentro das pregações, dentro das mensagens. E quando se pensa que dentro das mensagens, das ministrações da palavra, ela tem se tornado rasa, de pouca profundidade, quando você transfere isso para a música chamada gospel ou evangélica da atualidade, do dia que se chama hoje, você vai ver que essa falta de profundidade na busca da rima fácil, na busca do ritmo comercial, na busca da maior adesão de ouvintes possível, você vê que esta superficialidade, esta teologia, não pode nem ser classificada de rasa, porque praticamente ela inexiste. Porque as canções, elas estão extremamente enfraquecidas no quesito teológico. Então, fazendo uma pequena referência, quando eu li Efésios 6, e olha que eu já li Efésios 6 inúmeras vezes, e quando você procura dentro da palavra de Deus, você vai ver que é muito mais profundo o ensinamento do que a letra de uma simples canção que rotineiramente nós costumamos cantar, costumamos apresentar em nossos corais, em nossos grupos de coreografia, em nossas reuniões de jovens. Porque o conteúdo de Efésios 6 é extremamente profundo. Preste atenção no que está dizendo. O versículo de número 12, em duas versões no mínimo, por favor, de Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Amém, Jesus. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos. E aqui, Efésios 6, ele faz uma divisão hierárquica. Ele coloca categorias neste mundo espiritual. E ele começa dizendo assim: e se encontram os principados e potestades. É o primeiro nível de hierarquia espiritual mencionado em Efésios 6. Mas se eu for para Colossenses, vamos para Colossenses, 1, versículo de número 16,
vai entender que há mais categorias envolvidas no mundo espiritual do que mencionado em Efésios 6. Colossenses 1:16 diz o seguinte, olha: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado no meio dele e para ele. Aleluia, glória a Deus. Aqui, o apóstolo está enumerando, uma vez mais, o mundo espiritual. Em Efésios 6, ele começa dizendo: nossa luta não é, mas sim contra, e aí ele enumera, começando com principados e potestades. Tá? E pelo entendimento da palavra, eu entendo perfeitamente que é nessa categoria, ou neste grau de hierarquia espiritual que se encontra o nosso adversário. Por quê, pastor? Porque o texto bíblico é claro quando diz assim: o príncipe deste mundo já está julgado. O Cristo fazendo a afirmação. Ou o príncipe deste mundo se aproxima. Ele não tem parte em mim, ou não tem parte comigo. A palavra me declara dessa forma, que diz: resistir ao diabo, Ele fugirá de nós. Então, se ele está dizendo assim, olha, que a nossa luta não é contra, e sim contra principados e potestades, excluindo os seres humanos, porque eu volto a afirmar aqui aquilo que você já sabe, que o corpo nada mais é do que o meio de transporte do espírito, nada mais do que isso. É o corpo que leva o espírito para passear. É através do corpo que o espírito realiza as suas obras, ou executa as suas ações. Nada mais do que isso. Então, quando ele diz assim, nossa luta não é contra principados e potestades, e depois o texto bíblico afirma dizendo: resistir ao diabo, ora, imediatamente eu posso fazer essa junção, eu posso ter esse entendimento de que Satanás, ele se encontra nesta categoria de principados e potestades. Mas Colossenses 1:16 acrescenta duas novas categorias celestes que estão acima de principados e potestades. A primeira é soberania. A palavra classifica uma ordem celeste, porque diz assim: nas regiões celestes, de Efésios 6, nossa luta nas regiões celestes, ou nas alturas, dependendo da versão. E agora Colossenses traz, antes de principados e potestades, uma outra classe, soberanias. E antes de soberanias, tronos. Então existem no mínimo, mais duas ordens celestiais acima de Satanás, que são soberanias e tronos. Partimos do princípio que tronos e soberanias, embora sim, como toda a criação dotada do direito de escolha, tronos e soberanias sejam, por assim dizer, boas ou bons, porque nós entendemos que foi o principado e a potestade, representada pelo querubim da guarda ungido, que se rebelou, que se revoltou. Ora, se um principado, se uma potestade revoltada ou rebelada já causou um estrago que causou, e nós estamos vivendo até hoje as consequências disso, imagine se soberanias se revoltassem, se tronos se revoltassem. Vou explicar para você soberania de uma forma muito, muito simples. Quando Neemias decidiu voltar para reconstruir Jerusalém, ele pediu carta ao rei, ou ele pediu um salvo-conduto para atravessar as terras. Ou seja, ele pediu uma
permissão ao rei para que os inimigos não o atacassem, ou melhor, para que lhe fosse permitido passar. Porque quando se é soberano, esta soberania tem que ser respeitada, é como a soberania do nosso território. Aonde existe, e o nosso país é demarcado por suas fronteiras, ou pelo seu mar territorial, dentro deste espaço físico, desse espaço geográfico, o que vale é a lei brasileira, representada pelo seu mandatário maior, que no caso nosso, devido ao sistema de governo, é o presidente da República. Sim ou não, igreja? Você está entendendo? Então, quem manda, ou quem governa, devido à soberania do nosso país, é a nossa lei maior, representada pelo seu mandatário maior, no caso, o presidente da República. Então, para que se faça qualquer coisa dentro do território nacional, é necessário que tal ato, tal ação seja de acordo com a legislação, de acordo com a nossa lei. Sim ou não, igreja? Porque senão seria algo ilegal. Verdade? Assim é a soberania. Neemias diz assim: eu preciso de um salvo-conduto para atravessar essas terras, pois sem esse salvo-conduto eu não conseguirei chegar a Jerusalém. Isso é um exemplo de soberania. Por que principado e potestade é a categoria do nosso inimigo? Vamos encontrar um paralelo no livro do profeta Daniel, quando o príncipe da Pérsia saiu para impedir a passagem do mensageiro Gabriel. E foi uma briga, uma luta de 21 dias. Até que Miguel, e aí o texto bíblico é claro, diz assim: vosso príncipe, outra versão diz assim, um dos primeiros príncipes. Se é um dos primeiros que está no plural, significa que existem outros. Diz assim: mas Miguel, vosso príncipe, ou um dos primeiros príncipes, veio ao meu auxílio, e então eu pude passar. Se fosse uma soberania, não passaria sem a permissão do soberano. É este conceito no mundo celeste que muitas vezes nos escapa. Não passaria. Por que diz assim? Deus é soberano. É muito fácil. A palavra diz que tem dois bem-te-vi, tico-tico, 2 papa-capim, 2 pardais voando. Um não cai ao solo, se o quê? Se o nosso Deus não permitir. Por quê? Porque dentro dos seus domínios ele é soberano. Por isso que a gente tem que ter uma profundidade maior para afirmar o seguinte: Deus está no controle. Porque Deus é soberano. Vira você, não diga assim, meu irmão: Deus está no controle, porque Deus é soberano. Deus está no controle, porque Deus é soberano. Deus está no controle, porque Deus é soberano. Mas onde nós vamos encontrar o exemplo de tronos como ordem celeste? No livro do Apocalipse, quando a palavra diz que os 24 anciãos estão assentados em 24 tronos. Pastor, mas ali é uma representação profética da união das 12 tribos de Israel como os 12 apóstolos do Cordeiro. Sim, eu sei dessa conexão. Mas a palavra traz a descrição desses seres celestes que tiram as suas coroas e jogam aos pés do Deus Todo-Poderoso. E louvam, e glorificam, e exaltam, ascendam e tornam se levantando para adorar novamente. É o exemplo de tronos. Você está entendendo? Que existe no mínimo mais 2 categorias acima de principados e potestades. Estou apenas aqui resumindo de uma forma até
meio brusca, meio bruta, né? Para que você possa entender a respeito de tronos e soberanias. Para então entrar em principados e potestades. Para depois nós chegarmos à pergunta que se formulou no início da mensagem: quem são os demônios? Porque o texto não afirma que são os anjos caídos. Como o mestre se dirigia aos espíritos, aos demônios? Vamos só falar Marcos, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 5. Jesus e os discípulos chegaram na região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau que saísse desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro, perto dali, havia muitos corpos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles corpos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Amém, Jesus. Esse texto bíblico, ele é riquíssimo em ensinamentos. E volto a dizer, quando eu digo que é riquíssimo, não é uma força de expressão. A quantidade de revelação dentro dessa passagem bíblica é realmente uma gama muito grande. Mas vamos enumerar algumas coisas extremamente importantes. Diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo encontrava os demônios que estavam possuindo os corpos das pessoas, ele se dirigia como espírito imundo, espírito mau, espírito surdo e mudo. Era dessa maneira que ele se dirigia. Em momento algum você vê o Cristo chamando a tais seres de anjos caídos, né? Ele diz assim: espírito imundo. E vai mais dizendo: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Primeira coisa importante que eu aprendo aqui: o espírito mau, ele falsifica a obra ou a ação do Espírito Santo. Não entendi, pastor. Ora, aonde você vai encontrar um paralelo? Preste atenção. Prendia com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Aonde você vê dentro dos textos bíblicos uma descrição parecida com esta que está aqui em Marcos 5? Em Marcos 5. Simples. No livro de Juízes, quando retrata a história de Sansão, que nós estudamos exaustivamente não faz muito tempo. A palavra diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, né? Lembra? Me prende com 7 cordas de arco novas, com 7 cordas que nunca foram usadas.
ele se levantava e as amarras eram a semelhança de fios de linha queimados pelo fogo. Ele rompia. E quando ele rompia, ele ia sobre os seus inimigos e os seus inimigos não podiam vencê-lo. Se você fizer um paralelo, você vai entender. Ninguém podia subjugá-lo. Então, uma coisa extremamente importante que eu aprendo dentro do texto bíblico aqui, é claro que eu não vou me aprofundar, mas uma coisa extremamente importante que eu aprendo aqui é que o Espírito Santo é falsificado pelo espírito imundo. E eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar firme dentro da palavra e tendo este conhecimento. Porque, como diz o ditado, nem tudo que reluz, ou o texto bíblico que diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é de se admirar que os seus ministros de Satanás, pareçam ministros da justiça. Isso é uma coisa muito séria. Você vê claramente dentro desse texto que o espírito mau estava realizando através daquele homem algo extremamente semelhante ao que o Espírito Santo fazia com Sansão. Sim ou não, igreja? Sim. Vira para o Senhor e disse: meu irmão, vigia. Se meu irmão, vigia. Se meu irmão, vigia. Você está entendendo isso? Ninguém podia subjugá-lo. Uma das coisas que a gente aprende aqui de forma muito resumida. Porque se você for esmiuçar um pouco mais esse texto bíblico, o seu entendimento vai abrir sobremaneira para essa falsificação do Espírito Santo. Porque diz assim: andava sempre de dia e de noite, clamando por ele nos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Dá para você entender isso? Um espírito imundo adorando a Jesus? Dá para você entender? Isso parece uma loucura. Isso parece algo incompreensível. Um espírito imundo, um espírito mau, adorando a Jesus, adorando a Deus. Observe como o espírito mau, o espírito imundo, falsifica a ação, a obra do Espírito Santo. Por isso que eu volto a dizer: nem tudo que reluz é ouro. Preste atenção. Andava sempre de dia e de noite, clamando por ele nos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Este versículo em outra versão, por favor. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ferindo-se de propósito. O espírito mau incitava aquele homem a se autoflagelar. Dá para você entender isso? O que eu posso aprender com essa afirmação bíblica? O que eu posso entender desse texto que parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, se eu abrir os meus olhos e abrir o meu entendimento? Olha, o espírito imundo fazia com que aquele homem, incitava aquele homem a causar ferimentos em si mesmo, ou se autoflagelar. Eu começo a entender através desse versículo bíblico, é claro, sem me aprofundar, talvez mais eu faço questão de ressaltar isso. Mas eu aprendo que toda e qualquer ação que me leve a uma autoflagelação, que me leve a agredir o meu corpo físico, isto tem uma origem maligna, embora pareça que eu esteja adorando a Deus. Um texto não está desligado do outro, presta atenção. Ferindo-se com pedras e prossegue. Lembre-se, o original, ele não é separado por
capítulos e versículos. O texto é contínuo, o texto é de carreirinha. Então o versículo de número 5 termina: ferindo-se com pedras. O versículo 6 dá a impressão que ali é um ponto final. Não, pastor, eu estou vendo, é um ponto final. Mas não se esqueça a maneira como o texto bíblico original é escrito. É de carreirinha, é contínuo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Está entendendo? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É simples. Tudo aquilo que agride meu corpo, e a palavra diz que meu corpo é templo do Espírito Santo. Vira para o seu irmão e diz: meu irmão, você é Betel, você é a casa de Deus. Diga assim: você é Betel, você é a casa de Deus, você é Betel, você é a casa de Deus. A palavra diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito do Deus Altíssimo? Então não importa, mesmo que aparentemente seja para a adoração a Deus, se me causa, faz com que o meu corpo seja agredido, isso tem uma origem, e o texto bíblico é claro, que era o espírito mau, que era a origem daquele homem se ferir. Sim ou não, igreja? Sim. Não entendi ainda, pastor. É simples, vou dizer para você. De repente, como você vê, segurando aquelas cordas, e naquela ânsia de segurar, de pegar, aquelas pessoas brigam, trocam tapas, por assim dizer. Ao puxar a corda, as mãos ficam em carne viva, ensanguentadas. E teoricamente isso seria para adoração a Deus, ou não? Sim. Quando a pessoa diz assim: não, eu vou até tal lugar de joelhos, eu vou subir uma escadaria de joelhos. E quando começa: pastor, mas isso não é a fé da pessoa? Não estou dizendo que não é fé. O que eu estou explicando aqui é um equívoco. Não estou questionando a fé da pessoa. A pessoa segura na corda com o coração cheio de fé. A pessoa faz a penitência com o coração cheio de fé. O que eu estou explicando aqui é o motivo. Nada mais do que isso, porque eu não tenho o direito de questionar a fé de quem quer que seja. Cada um acredite naquilo que deseja acreditar. Simples assim. Você acredita naquilo que você crê, eu acredito naquilo que eu creio. Então não é essa a questão. A questão é que, quando este ato traz sobre mim um ferimento, agride meu corpo, fisicamente falando, pelo texto bíblico, eu entendo que a origem, embora pareça ser, volto a repetir, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Embora aparentemente seja feito para adoração a Deus, seja feito para que o nome do Senhor seja glorificado e seja louvado. Mas a Bíblia não ensina desta maneira. A Bíblia não ensina desta forma. Eu não vou entrar nem nas demais penitências, nas demais autoflagelação, porque o tempo não me permite. Vamos prosseguir. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele, em outra versão: multidão. Multidão. Dá para você entender isso? Multidão. E de repente você olha para uma igreja, ou de repente um ministério, porque o tamanho do ministério não pode ser medido pela quantidade de pessoas, ou pelo movimento que é feito, ou pela quantidade que
que se arrebanha. A altura é medida através do conhecimento. Não é isso? Porque a palavra diz: e crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O primeiro crescimento tem que ser diante de Deus. Não vou me aprofundar nisso aqui, porque senão a gente vai levar muito tempo. Mas ele disse multidão. Uma multidão de origem maligna, perversa. Ele perguntou: qual é o teu nome? Em uma versão diz legião, em outra diz multidão. Simples assim, multidão. Qual é o teu nome? Meu nome é multidão. Eu não vou aqui relatar as vezes em que eu tive experiências pessoais com espíritos maus que falsificavam a ação do Espírito de Deus, ao ponto de falar línguas estranhas, ao ponto, em uma dessas ministrações de libertação, eu não converso com o Espírito não, nunca conversei, não gosto, ele não tem nada para acrescentar na minha fé, não tem nada. Mas se eu parar à porta de Jerusalém para conversar com Absalão, eu vou duvidar de que Davi é o rei legítimo. Depois você procura essa historiazinha nos textos bíblicos, tá? Se eu parar à porta de Jerusalém para conversar com Absalão, eu vou duvidar que Davi é o rei legítimo. Então eu não converso com ele, ele não tem nada para acrescentar à minha fé, mas ele gosta de falar. Em uma dessas ministrações, e aqui você vê exatamente esse exemplo. Antes da conversa, Jesus já tinha dito assim: sai desse homem. Aí ele começou esse diálogo. E eu digo para você que são os diálogos mais espantosos, mais assombrosos em todos os textos bíblicos. Porque aqui são dois seres: um divino e celeste, o Messias, e o outro celeste, não mais divino, mas ainda celeste. Porque a palavra diz que a nossa luta é nas regiões celestiais. Dois seres que momentaneamente estavam ancorados ao plano físico. Porque esta é a ideia quando diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo. Essa passagem bíblica, ela traz esse entendimento de ancoragem, de fixação. E aqui são esses dois seres, um divino e celeste, o outro, no mínimo, ainda celeste, ancorados fisicamente. O Cristo no corpo, que seria moído pelos nossos pecados, porque a palavra diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas o Deus agora estava ancorado fisicamente, e o outro também na mesma situação, ancorado através do corpo do Gerazeno. Os dois estavam ancorados. Isso é profundo. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas isso é extremamente profundo. O corpo serve como âncora, como fixação, além de ser um meio de transporte. Mas uma outra oportunidade a gente entra nesse detalhe. Mas é a conversa de duas inteligências superiores, conhecedoras dos seus limites, conhecedoras da sua capacidade e, é claro, do seu destino. Porque diz assim, que temos, o versículo 7, filho do que temos, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Em outra passagem bíblica, assim, que temos nós contigo, viesse a nos destruir antes do tempo. Você precisa ler essa passagem bíblica nos outros evangelhos.
Então, também a mesma compreensão desta conversa em alto nível, tá? Um nível, nessa conversa boba, ridícula, patética, esse show de horrores que eu não me canso de falar, que atrai a curiosidade das pessoas. Meus irmãos, nós estamos no meio de uma guerra cósmica, de seres que sua sabedoria e poder, por isso são chamados de potestades, momentaneamente são inatingíveis. Não podem ser alcançados pela nossa compreensão. Não é essa bobagem de eu fui, eu peguei farofa, me acenderam uma vela preta, Isso é tolo. Isso é tolo. Isso é ridículo. A conversa aqui é num nível que eu e você não temos capacidade de compreender momentaneamente, porque estamos limitados, também estamos ancorados. Vai chegar um dia que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, como diz o texto bíblico. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E então se cumprirá a palavra que diz: estragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Nesse dia o conheceremos como dele somos conhecidos. Diga: eu creio. Eu creio. Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E rogou-lhe, versículo de número 10, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Outra coisa que eu aprendo aqui é que eles são territoriais. Eles são territoriais. Então este assunto, essa afirmação de que existem lugares mal assombrados, ou que existem casas mal assombradas, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Porque eles são territoriais, eles fazem daquele lugar o seu ninho, eles fazem daquele lugar o seu raio de ação. Essa região usava o modo de vida dos gerazenos. Como assim, pastor? Ora, é simples. A palavra diz assim: visto que fizeste isso, maldito és tu entre os animais de casa, entre os animais selváticos. Sobre o teu ventre, porém, amizade, papapá. Sobre o teu ventre rastejarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Livro do Gênesis, não é isso? O mesmo livro do Gênesis, agora falando com o primeiro pai, diz assim: lembra-te, homem, que és, e ao pó voltarás. E foi dito à serpente que ela se alimentaria do pó da terra. Pastor, é porque a serpente ela se rasteja, levanta a poeira, ela cofe, e ela assim, não, eu preciso entender o texto bíblico. Aquele que escreveu, porque eu creio que foi o próprio Deus, através de homens santos, aquele que escreveu conhece todas as coisas. Ele é soberano, aleluia. Ele é soberano. Então não é isso. Quando ele diz assim: você é pó, você vai se alimentar dele. Os espíritos maus, eles se alimentam do modo de vida de determinada comunidade, de determinada região ou de determinado país, porque a palavra traduzida por país também pode ser traduzida por região ou lugar determinado. Eles se alimentam. E eu vou fazer uma afirmação aqui que pode de repente chocar você, mas não me leve a mal. Toda alimentação produz dejeto.
Como assim? O Messias, o Mestre, a palavra encarnada. Eu acho tão linda essa afirmação. A palavra encarnada. Aleluia. A palavra de Deus se fez carne. É grande isso para a glória de Deus. O Messias, ele disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Porque aquilo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Preste atenção na conexão que está sendo feita, para que você não se perca no meio do caminho. Por isso eu afirmo, eu preciso da sua máxima atenção. Não desvia, não. Toda alimentação provoca dejeto. Então, se o espírito imundo, imundo significa sujo, não é isso? Ou não? Sim. Tem como andar pelo chão sem se sujar? Rastejando? Preste atenção nas conexões. E assim, foi dito o seguinte: você vai se alimentar do pó. E depois olha para o homem e diz assim: você é pó, vai voltar para o pó. Significa então que, ao se alimentar das emoções, dos traumas, da violência, de tudo aquilo que o pó da terra, o homem, produz em determinado lugar, quando ele se alimenta disso, ele também produz dejeto, que fica impregnado, arraigado nesses lugares, que as pessoas comumente chamam de energias negativas, ambiente carregado, ou casa mal assombrada. Sim, porque estas forças espirituais da maldade, como diz Efésios 6, se alimentam do pó da terra. E estes disseram assim: olha, não nos mande para fora do país, porque eles são territoriais. Eu entendo, uma vez mais, dentro do texto bíblico, e eu volto ao livro do Gênesis, e conectando Gênesis e Marcos 5, eu tenho esse entendimento. Para a minha primeira pergunta: quem são os demônios? Porque preste atenção, vamos para Isaías 34:14. Porque quando eles dizem: não nos mande para fora do país, você também vai entender o que está em Mateus 12. O espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares desertos, procurando descanso, mas não encontra. Ele assim: voltarei para a minha casa de onde saí. Voltarei para a minha casa de onde saí. Então eles são extremamente territoriais. Os demônios são territoriais. Eles assumem aquele lugar como sendo dele. Por isso, quando você for mudar de casa, você não sabe o que aconteceu dentro daquela casa, o que aconteceu naquela família. Você não sabe se ali teve um casamento infeliz, se teve filhos problemáticos, filhos rebeldes, se teve ali maridos embrutecidos ou prevaricadores nas suas funções. Não entendi o que o senhor quis dizer. Que tinha duas famílias. Você não sabe. Pastor, e o que eu tenho com isso? O ambiente ficou impregnado dessas ações, desses sentimentos. Já imaginou o quanto essa mulher chorou? As noites que passou em claro? O problema dos filhos? A revolta com os pais? A não afeição paterna por sua própria prole? É disso que eles se alimentam. Quando você for alugar uma casa, abrir um negócio, adquirir um bem que já foi de outra pessoa, é necessário sim. Pode
parecer retrógrado, ultrapassado, mas é necessário sim fazer uma unção. É necessário sim fazer uma oração. Porque é necessário determinar que não importa o que aconteceu antes, dali para frente, o Senhor acendeu uma candeia naquela casa. Amém. Acendeu uma luz naquele lugar. Aleluia. Porque o texto bíblico diz: brilhe a vossa luz, aleluia. Amém. Então é necessário, porque eles são territoriais. Veja o que diz Isaías 34, vamos ver o 14 e o 15. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. Ali as corujas farão os seus ninhos, porão ovos e os chocarão, e abrigarão os filhotes debaixo de suas asas. Ali também os urubus se ajuntarão, cada um com os seus companheiros. O 14 em outra versão. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro. E os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. O 14 da NVI. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas, e acharão para si locais de descanso. E depois o 15 se ameaçar ali a coruja e porá os seus ovos. Faz daquele lugar o seu ninho, o seu lugar. Ele diz assim: e os chocará os ovos, e na sombra abrigará os seus filhotes. E também ali os adultos se ajudarão um com o outro. Mas, pastor, o que Isaías 34, 14 tem a ver com Marcos 5? Diz assim: as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros. Em muitas versões está escrito sátiros. Em outra versão está dizendo bodes. E em outra versão está dizendo demônios. Quem tem a versão que está escrito demônios? Só olha para mim. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros. E ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Então eu começo a entender aqui que a palavra foi traduzida por sátiros, foi traduzida por bodes e foi traduzida por demônios. Então isso é uma referência de um animal possuído. Pastor, que é isso? Marcos 5. Não nos mande para fora do país. Permita-nos entrar aonde? Nos porcos. E o mestre disse o quê? Vai. E eles foram. Daí a necessidade de se ler várias versões. E quando eu leio várias versões, eu vejo que isso tem conexão com Marcos 5. Mais adiante, porque eu não sei como eu vou fazer para resumir tanta coisa. Diz assim: e demônios chamarão um pelos outros. A palavra traduzida fantasmas, na minha versão, que é a ARA, né? A Almeida Revista e Atualizada, diz fantasmas. Na linguagem de hoje diz Bruxa do deserto. bruxa do deserto. Mas a palavra que é traduzida desta maneira, a palavra é Lilith. A palavra é Lilith. É a única vez que você encontra essa palavra no texto bíblico. Lilith. E quem seria Lilith? Ou quem seria essa bruxa do deserto? A gente faz a conexão com Gênesis novamente. Quando nós aprendemos aqui. Meu irmão, não é porque uma palavra ou alguma coisa parece incrível demais para ser real, para ter veracidade, que ela não é um fato, que ela não é verdade. Porque quando
quando se fala de Lilith, segundo as tradições, eu não vou entrar aqui nesse resumo, mas nós já aprendemos aqui, que seria a primeira mulher de Adão. Que isso, pastor? É Eva? Não. Nós aprendemos aqui. Não vou entrar nesse detalhe, porque isso será uma outra oportunidade. Nós iremos revisitar o Gênesis. Não hoje. Não, pastor, mas Isaías 34:14 é apenas uma força de expressão. Não. Se está escrito, está escrito. Viram para o seu meu irmão? O que está escrito, está escrito. O que está escrito, está escrito. O que está escrito, está escrito. Porque se eu coloco em dúvida um único versículo, porque parece inverossímil demais, parece fantasioso demais para a minha compreensão pequena e tacanha, por isso que eu digo, nós estamos no meio de um drama cósmico. São forças incompreensíveis, que estão agindo, que tem um enredo, tem uma história, personagens que nós estamos aqui descobrindo dentro dos textos bíblicos. Se eu coloco em xeque, ou duvido de um único versículo das Sagradas Escrituras, eu coloco em dúvida todo o texto bíblico. Por quê, velho? Então, se Isaías 34:14 está dizendo, mencionando literalmente Lilith, mas isso vai entrar em conflito com aquilo que me foi ensinado há tanto tempo, de que Eva foi a primeira mulher de Adão, eu aprendi assim, são os primeiros pais, ele foi dessa maneira. Não, pastor, Lilith é uma divindade babilônica, é uma lenda suméria. Não! Eu preciso entender que Isaías profetizou no tempo do cativeiro. Isso não é por acaso o profeta Isaías que está falando. Quando eles chegaram em Babilônia, eles encontraram Lilith sendo adorada. Lilith era uma divindade adorada na Babilônia. Quando eles entraram assim, reconheceram quem era Lilith, que é traduzido por fantasmas ou a bruxa do deserto. Mas que, segundo as tradições rabínicas, seria a primeira mulher de Adão. Não, pastor, isso é apenas uma lenda. Passei a duvidar também então de Jó. O livro de Jó que fala a respeito do Behemoth, outra criatura supostamente lendária, que seria o hipopótamo, traduzido em muitas versões como hipopótamo. Não vou lá porque não dá tempo, teríamos que ler o texto bíblico todo. Iríamos duvidar também do mesmo texto de Jó, quando fala a respeito do Leviatã, que é traduzido como crocodilo, mas a descrição que se faz de um e de outro, tanto do Behemoth quanto do Leviatã, você não pode dizer que o Behemoth é o hipopótamo, e tampouco que se trata de um crocodilo quando se fala de Leviatã, mas são seres ou animais tidos como mitológicos, de que não existiram. Mas por que eu digo que não existiram? Porque eu não consigo compreender isso. Em Colossenses 1,16, Paulo diz assim: as coisas visíveis e invisíveis. Tem coisas que a gente simplesmente não está pronto para ver e entender. Sem dúvida de Isaías 34:14, porque me foge a compreensão, ou a minha maneira pequena e tacanha de compreender os textos bíblicos, eu posso também duvidar de João 3,16. O que é que diz João 3,16, igreja? Que Deus é um mundo de tal maneira que Deus aí todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas tenha vida eterna. Quem me diz que isso é verdade? Visto que Isaías 64:14 é apenas um equívoco. Não, pastor,
pastor, mas João 3,16 é verdade. Por quê? Porque se eu duvido de um, eu duvido de todos. Ou não? Eu não posso usar 2 pesos e 2 medidas. Posso, igreja? Não posso. Então eu preciso entender quando fala de Lilith. E de ver que Isaías está falando realmente de uma personagem chamada Lilith, que nós vamos posteriormente investigarmos um pouco mais dentro dos próprios textos bíblicos. Mas a pergunta que não quer calar: quem são os demônios? Vamos para Gênesis, agora não tem jeito. Gênesis 6, 1 ao 4, por favor, rapidamente. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiserem e casaram-se com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais de 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Amém. Vamos por parte. Porque isso parece fantasioso demais, né? De que seres divinos e celestes, depois só todos se tornaram celestes, mas seres divinos e celestes vieram e se juntaram fisicamente a mulheres. Fisicamente. Não é pela palavra, não é pela força de pensamento. Foi troca-tapa. Foi troca-tapa. Se juntaram fisicamente. Preste atenção. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si assim entre todas, mas lhe agradaram. A palavra traduzida por filhas realmente dá o sentido de sexo feminino. E quando diz assim, eram formosas, tomaram para si mulheres. A palavra traduzida por mulheres, sim, é também sexo feminino. Mas há um pequeno detalhe nessa tradução. Houve um critério na seleção. Por que os anjos escolheram essas mulheres? A primeira coisa que a gente entende aqui é porque elas eram bonitas, não é isso? O texto bíblico diz porque eram formosas, né? O anjo olhou assim, muito me interessa. Mas qual o conceito de beleza divina? Não houve homem mais bonito do que Jesus. Mas a palavra diz que fisicamente não havia atrativo dele. Ou não? Os textos estão ligados. Então seria que os anjos realizaram um concurso de beleza? Nem simpatia? Creio que não. A palavra traduzida, ela também encontra o seu significado entre tantos como mulheres casadas. O critério não foi beleza física, mas o critério foi comportamental e situação. Eles escolheram mulheres casadas. Por quê? Pastor, o senhor está chutando, não. O texto original, a palavra, não é forçação. Está lá no dicionário. Fêmea, sexo feminino, entre tantas possibilidades. E depois, esposas, ou mulheres casadas, porque a palavra pode ser traduzida por esposas. Tá? Esposas, mulheres casadas. Por quê? Qual é o objetivo deles? Reprodução, ou não? Eles queriam gerar a prole. Eles queriam gerar a própria semente.
Sim ou não? Eles não iam escolher meninas novas. Eles não iam escolher critério de beleza. Meu filho vai ter esse narizinho todo arrebitado. Não, a cor dos olhos tem que ser essa daqui. Não! Eles escolheram as mais capacitadas para gerar filhos, ou que já tivessem tido experiência de procriação. Por isso que se entende facilmente por mulheres casadas. Pastor, o senhor forçou. Não! Se você for a 1 Coríntios capítulo 11, quando foi instituído, e essa é uma passagem que havia e há ainda muitas interpretações, mas como eu disse, eu quero aqui abrir um leque diante de você. A palavra diz que quando foi implantado o véu da igreja, a palavra diz que a mulher tinha que cobrir-se com o véu por causa dos anjos. Está lá no texto bíblico. Ou não está? Só não vou lá agora, porque tem como. Mas está lá no texto bíblico. O critério não foi beleza física, mas foi sim a habilidade para a procriação, porque eles queriam gerar um nome. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Sim. Então diga eu creio. Eu creio, eu preciso do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estou só pincelando, tá? Não tem como. Então diz o Senhor: o meu espírito não gerar para sempre um homem, pois esse é carnal, e seus dias serão 120. Nós entendemos sempre o seguinte: que o homem só pode viver 120 anos, não é isso? É o limite de idade? Sim ou não? Sim. O que você entende nesse texto bíblico? E os seus dias serão 120 anos. Mas não raro, claro, não é comum, mas não raramente você encontra pessoas que ultrapassaram 120 anos. Ou não? Então aquilo que Deus disse está errado. No texto bíblico não é verídico. Não é verdade? Mas preste atenção no contexto. Vira se para meu irmão. Preste atenção nos detalhes. Seu irmão, preste atenção nos detalhes. Meu irmão, preste atenção nos detalhes. Diz assim: o meu espírito não gerará para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Não está dizendo limite de idade. O Deus Todo-Poderoso havia se arrependido de criar o homem, sim ou não? Sim. E o que ele disse? Vou acabar com tudo no quê? No dilúvio, não é? Sim ou não? Sim. A partir daqui, foi o tempo contado. Foi o tempo contado. Deus não está colocando limite de idade. Ele está dizendo que dentro de 120 anos, o homem carnal deixaria de existir. Que foi o tempo da construção da arca. Diga eu creio. Eu creio, eu preciso do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E nós entendemos como um limitador de idade. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Não é isso. Deus não está falando assim: o homem vai viver só 120 anos. Não. Ele está dizendo assim que dentro de 120 anos, o homem carnal deixaria de existir, que foi exatamente o tempo que demorou a construção da arca. Esse é um detalhe muito importante, que nós muitas vezes entendemos de forma equivocada. E diz assim: olha, naquele tempo havia gigantes. A palavra gigantes aqui é a palavra nefilins, ou néfilis, depende do sotaque, depende de quem está falando. Eu falo nefilim, e tem hora que eu falo néfilim. E tanto faz como eu falo. Foi traduzido como gigantes da terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões e renomes na antiguidade. Preste atenção. Dessa conjunção física, tá? Como eu disse, troca-tapa entre anjo e homens, homem como espécie, no caso mulheres, e pelo entendimento, mulheres casadas. Tá? Se você for conectar com Gênesis, você vai entender também o primeiro adultério, tá?
A gente já estudou aqui, não vou entrar lá agora, a gente vai entender também. É muita coisa para uma mensagem só na igreja. Você está cansado, né? Você está cansado, muita coisa, né? Mas eu peço a sua compreensão um pouco mais. Eu preciso, como eu disse, eu nunca tinha entrado em algo tão denso dentro dos textos bíblicos. Tinha apenas visto spots, pequenas iluminações, até que tudo se juntou, até que tudo trouxe um entendimento. Então, sim, é o primeiro período que eu estou, embora eu tenha visitado Jesus inúmeras vezes e falado também dessa conjunção de anjo e homem, de ser humano, mas eu vou entender um pouco mais quando diz assim: as quais lhe deram filhos, esses foram. Quem é que tem a versão que diz assim, valentes? Não é isso? Valentes na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa união gerou gigantes, uma deformidade física. Eles eram gigantes. O problema é que não houve somente a hibridização física, mas também houve a hibridização espiritual, porque era uma semente divina com uma semente humana. Gerou um corpo, meio barro, meio tijolo, por assim dizer. Mas também gerou um espírito que não era terrestre e tampouco divino. Deu para entender? O corpo é só a âncora do espírito. Pastor, mas esse espírito não tem tamanho. Não, mas isso é para o nosso entendimento, eu sei disso. Eles não são mensurados em centímetros, em metros. Mas o corpo, para suportar aquele espírito, não podia ser um corpo comum, porque não teria estrutura. Lembra que a gente aprendeu aqui? Que o espírito vinha, se apoderava de Sansão, vinha, se apoderava de Sansão. Não é 100% do tempo. Não é 100% do tempo. Porque fisicamente o ser humano não está. Deus nunca nos abandona, vive dentro de nós. Amém. Mas há momento em que Ele nos unge e nos fortalece, como fortaleceu Elias através daquela comida, quando ele teve que caminhar os 40 dias. Não vamos lá, é tanto texto bíblico que eu não tenho como ir lá, mas eu vou resumir para você. Os gigantes, os néfilis, dentro daqueles corpos também havia um espírito híbrido, a junção da semente divina celeste com a terrena, a carnal. Não é um espírito comum. No dilúvio matou-se o corpo, sim ou não? Porque a palavra diz assim: e não perceberam até que Noé entrou na arca com a sua família, veio o dilúvio e matou a todos. Já aprendemos aqui também como é que a semente passou adiante. Mas não é essa a questão. Porque senão não haveria Golias, não haveria Og, rei de Bazã, não haveria Arba e seus filhos morando em Hebron, quando Caleb teve que conquistar Hebron. E a palavra diz que eles eram gigantes. Mas se o dilúvio matou a todos, como isso passou? Nós já aprendemos aqui. Já temos a resposta para isso. Né? Mas vamos entender um pouco mais. Vamos entender um pouco mais. O dilúvio veio e matou a todos. Destruiu o corpo dos néfilis, dos nefilins. Destruiu. Mas o espírito deles? Ah, pastor, foi para o inferno. Não. Nem o próprio Satanás está lá. De onde você veio, Satanás? De rodear a terra? Ele não está no inferno, não. Lá de fogo e enxofre é condenação final. Não tem nada, uma coisa veio para a outra.
mais de paciência, igreja, em nome de Jesus. Eu te peço encarecidamente. Sei que estou me demorando. Mas eu não posso interromper a linha de raciocínio. Porque senão você sai mais confuso do que quem entrou. E esse não é o objetivo. Eu quero que você saia aqui mais iluminado, mais firme na palavra, em nome de Jesus. Diga, eu creio. Eu creio que você, Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destruíram todo, mas e os espíritos? No céu eles não poderiam ir, porque não eram de lá. Eles eram híbridos. O espírito também era híbrido. Mas então, o que o senhor quer dizer? As coisas eram filhos, e esses foram valentes, valores de renome na antiguidade. Vamos para Marcos? Voltando a Marcos? Só que agora vamos para os 3, para o capítulo 3, nós estamos do 5 para o 3, 27. Olha como o Senhor Jesus Cristo se refere, porque aqui ele está tratando de expulsão de demônios, porque ele diz assim, né? Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: eles são possessos de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Veja o que o mestre diz em 3:27. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Em outra versão, Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, só então saquear a casa. ninguém pode entrar na casa do... Olha aquele que sabe todas as coisas, como ele está se dirigindo ao espírito imundo. Porque o texto em cima diz: os escribas estavam dizendo, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. E agora, o Cristo chama os demônios de quê? De quê? De valente. Eu volto ao Gênesis, quando a palavra diz que os néfilins foram os valentes. Por isso que eu digo, homens famosos da antiguidade, porque tinham esta capacidade ou característica sobre-humana. O corpo foi destruído, mas o espírito não. E agora o próprio Messias diz assim: os demônios são quem? Os valentes. Ou não? Ou eu bati a cabeça mais forte dessa vez? Você está entendendo, igreja, ou não? Sim. Não sou eu que estou dizendo. O Messias diz: os demônios são os valentes. Todo este passeio pelas Sagradas Escrituras, para chegarmos a esse entendimento, porque a Bíblia ela não afirma categoricamente, ela abre uma gama enorme de possibilidades. E dentre essas possibilidades, eu estou abordando uma com você, tendo por base exclusivamente o texto bíblico. Não sou eu que estou dizendo. O mestre disse: ninguém pode entrar na casa do valente. Não, pastor. Coincidência. Como coincidência? Como coincidência? Nenhuma coincidência. É entendimento. Vira para o Senhor e disse: meu irmão, não é coincidência, é entendimento. Não é coincidência, é entendimento. Porque se eu for analisar, qual que é a obsessão dos demônios? Qual que é a obsessão? Eles têm uma obsessão enorme. Obsessivos. Para quê? Para possuir corpos, não é? Estava no corpo do gadareno, estava no corpo daquele menino que tinha características de um ataque epilético, estava no corpo daquela mulher que andava
finalizar, vamos ler Judas 6. Judas, antes do Apocalipse, né? E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O versículo 7 da linguagem de hoje. Lembrem dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Olha só. Deu para entender aqui? Vou só pincelar. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Isso são os pais. Ou não? Não está falando aqui de Gênesis 6? Está ou não está ainda? Sim ou não? Judas 6 está falando de Gênesis 6. Preste atenção. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio e tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. E ele diz que Sodoma e Gomorra fizeram a mesma coisa que aqueles anjos. Foram destruídas pelo fogo, assim como os anjos também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aqui claramente diz que são anjos. Anjos. Ora, se os anjos, esses que praticaram a imoralidade, estão presos guardados sob trevas em algemas eternas, esses demônios que Jesus encontrou pelo caminho, estavam presos ou estavam soltos? Presos ou soltos? Hã? Presos ou soltos, igreja? Soltos. Então não são os mesmos, são? Mas eles têm a mesma característica: possuir corpos. Só que esses são os filhos, o espírito dos filhos. Esses são os demônios, os valentes da época passada. Por isso que não são essas criaturas toscas, abobalhadas, embrutecidas, não. Eles são violentos, sim, porque eles eram violentos quando possuíam um corpo físico. Agora eles não possuem mais um corpo físico, eles se apropriam de outros corpos. Por isso, meu irmão, tenha sempre na porta da tua casa o sangue do cordeiro, tá? Para não ser morada de Lilith, para que a coruja não faça ninho e coloque seus ovos e esses ovos possam chocar. Você está entendendo aquilo que o Espírito revela para você essa noite? Você está entendendo a profundidade desse texto bíblico? Porque é isso que a palavra está ensinando. É como o filho que herda a cor dos olhos dos pais, a cor dos cabelos, o tom da pele. Isso é herança genética, ou não? O filho traz a característica genética dos pais. Os pais, segundo o texto bíblico, estão presos. Então não são os anjos caídos, porque eles estão presos. Então como os demônios estão soltos, logo eles não são os anjos caídos. E o Cristo disse que os demônios são os valentes, e o texto bíblico me diz que os valentes da antiguidade
eram os filhos desses anjos que andaram após contra a carne, cometendo imoralidade. E assim como Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo, assim tais anjos também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.